Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje vamos falar sobre matrizes e o tema da aula é representação de uma matriz. Então vamos definir como matriz toda informação numérica que pode ser organizada através de uma tabela. Tá? Eu falo informação numérica porque a gente está falando em matemática, mas uma matriz pode ser considerada informações também não numéricas. Tá bom? Então, para a aula de hoje eu separei aqui um material que está no caderno do aluno do estado de São Paulo, segunda série do ensino médio. Então notem essa tabela aqui. Essa tabela fala de informações dos alunos, tá? Então tem aqui informações organizadas em linhas e colunas, onde a primeira coluna trata-se do nome, a segunda coluna do peso em quilos, da terceira da idade em anos e a última coluna da altura em metros, tá bom? E nas linhas estão cada um dos alunos. Então, na primeira linha eu tenho Paulo, as informações de Paulo, à sua direita. Eu tenho na segunda linha José, as informações do José, e assim por diante. Notem que a primeira linha é o título de cada coluna, tá bom? Então, isso daqui eu posso considerar como uma matriz. Então, notem que eu tenho informações aqui numéricas, né? A primeira é o nome da pessoa, não é numérico, mas eu tenho informações numéricas organizadas na forma de uma tabela. Então, posso considerar isso daqui como uma matriz, tá? Então, toda informação que você consegue organizar numa tabela, exemplo, o diário de classe do professor, quando o professor faz chamada, tá? É uma matriz, o seu calendário escolar, né? Os dias das semanas é uma matriz, tá? Então toda informação que pode ser organizada na forma de tabela é uma matriz. E nas matrizes eu posso representar toda a tabela através de uma expressão, tá? Uma forma geral. Tá? Essa expressão aqui eu vou chamar pela letra A o nome da matriz. Então, toda matriz ela é representada por uma letra maiúscula. Tudo bem? Então, no caso aqui, o A verde. E dentro da matriz, eu tenho a estrutura da matriz. Normalmente, a matriz, no caso aqui, matriz A, MN, a estrutura, quando eu falo estrutura, é o número de linhas e números de coluna. Tá? Então, o M representa o número de linhas da matriz e o N representa o número de colunas de uma determinada matriz. Tá bom? O elemento A, esse A em amarelo, ele significa que eu tenho um elemento genérico, né, que pertence à matriz A. Então, toda vez que o elemento de uma matriz, eu vou representar ele por uma letra minúscula, tá? Uma letra que seja igual à letra do nome da matriz. Então, se eu tenho a matriz A, então o nome da matriz é dada pela letra maiúscula e os seus elementos serão dados por letras minúsculas, tá? Sempre o mesmo elemento. Então, se eu tenho a matriz B, o elemento da matriz vai ser um B minúsculo. Tudo bem? E o IJ, ele representa a posição do elemento na matriz. Então, vamos supor que a matriz A é uma matriz de duas linhas e duas colunas. Eu vou ter um elemento IJ. O I é a linha em que se encontra o elemento. E o J é a coluna em que se encontra o elemento, no caso aqui, o elemento A. Tá bom? Então, aqui você pode guardar esse slide, tá? Porque ele é um resumo da forma genérica, da forma da escrita da matriz, né? Da representação geral da matriz. Então, recapitulando, o I é a linha em que o elemento A se encontra dentro da matriz, que vai ter o número de linhas, né? Então, o M aqui ele vai representar o número total de linhas da matriz. E o N vai representar o número total de colunas da matriz, tá? E o J vai representar a posição em relação à coluna do elemento A. Bem, para ficar mais claro, vou dar alguns exemplos. Então, deixa eu o próximo slide aqui. Então, notem a matriz, a primeira matriz que eu passei, a primeira tabela, informação dos alunos. Eu posso escrever ele na forma da seguinte matriz, ó. Então, essa é a matriz na escrita matemática, né? Então, eu vou chamar essa matriz de matriz A. O que eu fiz? Eu peguei todas as informações numéricas dessa tabela e construí uma matriz. Uma matriz que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E é uma matriz que eu tenho 1, 2, 3 colunas. Tudo bem? Então, vamos dizer que o elemento aqui, ó, 21, ele é o elemento que está na posição
Ele é o elemento A, né, que ele pertence à matriz A, então eu vou fazer um A minúsculo. Ele está na posição linha 3 e coluna 2. Tudo bem? Então, o elemento linha 3, coluna 2 é o número 21. Bem, acho que dessa forma fica um pouquinho mais claro, né? Então, o elemento na forma genérica é esse daqui, ó, A, I, J. Tudo bem? Então, por exemplo, o elemento 1,7 é o elemento que está na linha 1 e na coluna 3. O elemento que está na linha 1, coluna 3 é 1,7. Tá bom? Então, a matriz A, deixa eu mudar aqui a cor da caneta para ficar mais claro. A matriz A é uma matriz do tipo que tem 5 linhas e 3 colunas. Lembra do A, M e N? Pronto. Então, o M e N vai determinar a estrutura da matriz. Nesse caso aqui, eu tenho uma matriz 5 por 3, de 5 linhas e 3 colunas. E abaixo aqui, do elemento A, o 3,2 é a posição do elemento dentro dessa matriz. Tá bom? Então, ele está na linha 3, coluna 2. Bem, agora eu acho que ficou um pouquinho mais claro. Então, para essa aula, eu separei esse exercício aqui que está no caderno do aluno. O exercício é o seguinte: seja o elemento A e J, então esse é um elemento que está escrito na forma genérica, a representação de um elemento de uma matriz na linha I e coluna J. Escreva as matrizes a seguir. Então, note. Vamos pegar aqui A como exemplo. O que ele está pedindo? Para você construir a matriz A, tá? É uma matriz em que os elementos vão ser os elementos A e J, tá bom? E é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, beleza? Essa expressão algébrica que eu tenho aqui é a expressão que determina o valor de cada elemento dentro da matriz. Então, olha só como é que vai ficar. Então, eu tenho aqui a matriz A, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Tá? Então, linha 1 são os números aqui em vermelho. Linha 1, linha 2. Tá bom? E 3 colunas. Ó, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, notem que eu tenho aqui o primeiro elemento, que é o elemento A11. Quem vai ser o elemento A11? O elemento que está nessa posição aqui, ó, nesse quadrado aqui. Que número que eu vou colocar aqui? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão e no lugar do I eu vou substituir pelo valor da linha, que aqui no caso é 1. E no lugar do J eu vou substituir aqui pelo valor da linha, que no caso também é 1. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o valor da linha mais 3 vezes o valor da coluna. Tá bom? Então, só lembrando, o primeiro número é referente à linha, o segundo número é referente à coluna. Opa, a coluna. Aí eu resolvo a conta. Ó. 2 vezes 1 é igual a 2, e 3 vezes 1 é igual a 3. E 2 mais 3 é igual a 5. Então, o elemento que está na linha 1, coluna 1, é o número 5. Então, eu vou fazer isso para todos os elementos da matriz. Lembrando que eu tenho uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, e 2 vezes 3 é igual a 6, então vou ter 6 elementos nessa matriz. Então, vamos para o segundo elemento aqui. Elemento da linha 1, coluna 2. Tá? Então, vou escrever esse elemento da seguinte forma. Ó. Elemento A, linha 1, coluna 2. Então, lembrando, no lugar do I eu vou substituir o valor da linha, no lugar do J eu vou substituir o valor da coluna. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes o valor da linha, mais 3 vezes o valor da coluna. Então, 2 vezes 1 é 2, e 3 vezes 2 é 6. E 2 mais 6 é igual a 8. Então, o segundo elemento da matriz A é 8. Tudo bem? Agora eu vou resolver lá o terceiro elemento. O terceiro elemento vai ser o linha 1, coluna 3. Então, vai ser assim, ó. Elemento 3, linha 1, coluna 3. Então, vai ser 2 vezes o valor da linha, que é 1, mais 3 vezes o valor da coluna, que é 3. 2 vezes 1 é 2, e 3 vezes 3 é 9. E 2 mais 9 é 11. Então, o terceiro elemento é 11. Tá bom? Então, vamos lá para o quarto elemento. Agora a gente vai começar com os números da linha de baixo. Vou colocar aqui mais à direita, né? É o elemento linha 2, coluna 1.
Coloquei aqui à esquerda para facilitar, né? Então, a regra aqui que eu estou utilizando é 2 vezes o valor da linha, 2 vezes 1, mais 3 vezes o valor da coluna, coluna 1. Então, 2 vezes 1, ou 2 vezes 2 é 4, e 3 vezes 1 é 3, e 4 mais 3 é 7. Então, o quarto elemento aqui é 7. Tudo bem? Então, vamos lá para o próximo elemento da linha 5, né? Vou colocar aqui. Olha que eu estou fazendo colorido para ficar mais fácil. Quinto elemento vai ser o elemento da linha 2, coluna 2. Tá bom? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o valor da linha, 2 vezes 2, mais 3 vezes o valor da coluna, 3 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, e 3 vezes 2 é 6, então vai ficar 4 mais 6 é igual a 10. Então vou colocar aqui, ó, o quinto elemento é 10. E vamos agora lá para o último elemento, que é o elemento terceiro, que vai ser o linha 2, coluna 3. Vou repetir a regra, né? Opa, parou de funcionar aqui na caneta. Vamos ter calma, que travou. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o valor da linha, que é 2, 2 vezes 2, mais 3 vezes o valor da coluna, que é 3. Então vai ficar 3 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, e 3 vezes 3 é 9. Tá? Então 4 mais 9 será igual a 13. Travou tudo aqui. Voltou. Então vamos lá. Tem uma travadinha aqui, mas voltamos. Então, de novo, ó, 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9 e 4 mais 9 é 13. Então, o último elemento da matriz aqui é 13. Então, essa daqui é a minha matriz A. Ó. A matriz A é composta por 5, 8 e 11. E na segunda linha, 7, 2 e 13. Observem o padrão. Na primeira linha, ó, do 5 para o 8 aumentou 3. E do 8 para o 11 aumentaram-se 3 também. Ó, na linha de baixo, do 7 para o 10 aumenta 3. E do 10 para o 13 também aumentou 3. Tá bom? Então, vou fazer mais um para ficar mais claro, né? Então, vou fazer o E. Então, eu tenho aqui que eu tenho uma matriz E, chamada da letra E maiúscula, composta por 4 linhas e 3 colunas. Está aqui à direita, 4 linhas e 3 colunas. E a regra para a construção da matriz aqui, ó, a regra geral é o seguinte, ó. Você vai colocar 2 se o I, o valor da linha, for maior ou igual ao J. Caso contrário, você vai colocar 1 se o I for menor que o J. Tá bom? Lembrando que o I corresponde à linha e o J corresponde à coluna. Tudo bem? Então vamos lá, ó, vamos analisar. Primeiro elemento, vou colocar aqui, ó, primeiro elemento, 1. O I vale 1 e o J vale 1. Vou colocar aqui, ó, I e J. Esse você não precisa fazer conta, você precisa analisar. Então, 1 é maior ou igual a 1? No caso aqui, 1 é igual a 1, não é? Então o que você vai fazer? A primeira regra, ele fala assim, ó, eu tenho um sinal aqui de maior ou igual. Então, se I for igual a J, você vai colocar 2. Então, no caso aqui, o primeiro elemento vai ser 2. Notem que na matriz, eu tenho aqui, ó, eu tenho mais de um elemento em que o I e o J são iguais. Que no caso é o primeiro. Eu tenho aqui o elemento da linha 2, coluna 2, são iguais. Tá bom? E eu tenho o elemento da linha 3, coluna 3, também são iguais. Então, quando o valor do I for igual ao J, você vai colocar número 2 na matriz. Tá bom? Então, vamos para o próximo elemento aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta para ficar mais fácil de enxergar. Eu tenho aqui o elemento... Deixa eu fazer um pontinho aqui. O elemento linha 1, coluna 2. Tá bom? Lembrando que o I aqui vale 1 e o J vale 2. No caso, eu vou colocar aqui do lado, ó, 1 e 2. No caso, o J é maior do que o I, tá bom? O I vale 1, o J vale 2.
Então, conforme o 2 é maior do que 1, eu vou olhar a regra aqui em cima. Ó. Então, J maior que 2 é a segunda regra aqui. Ó. Eu vou colocar menos 1, então. Então, eu vou colocar menos 1. Quando J for maior que o 2, eu vou colocar menos 1. Tá? Então, vamos ver no elemento linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3. Tá bom? 3 é maior do que 1 também. Então, coloquei o sinal de maior ou igual, eu analiso aqui qual é a regra. Tá? Então, quando J é maior do que I, eu vou colocar menos 1. Tá bom? Vamos observar aqui que o número 2, dentro da minha matriz, ele formou uma diagonal aqui, né? Tá bom? Uma diagonal. Tenta identificar os padrões das matrizes que as contas ficam mais fáceis. Então, vamos olhar esse elemento que está aqui, ó. Esse elemento está abaixo do menos 1 é o elemento linha 2, coluna 3. Tá bom? Então, vou colocar aqui do lado, ó, 2 e 3. Quem é maior, 2 ou 3? O 3 é maior, né? Então, o sinal de maior, a seta sempre aponta para o número menor. Então, voltando aqui em cima na sentença, né, na forma geral, né, que determina a matriz, se o J é maior do que o I, eu tenho que colocar menos 1. Tá bom? Então, olha só, eu coloquei a diagonal, notem que os números acima da diagonal todos são menos 1. Tá bom? Agora eu vou fazer os números abaixo da diagonal para você ver o que acontece. Ó. Eu tenho aqui esse elemento, é o elemento linha 2, coluna 1. Vou colocar aqui embaixo. Linha 2, coluna 1. Então, o I é 2 e o J é 1. Então, no caso, 2 é maior do que 1. Então, o I é maior do que o J. Então, se o I é maior do que o J, eu vou usar a primeira regra da formação da matriz. Se o I é maior do que J, eu vou colocar o valor 2. Tá bom? Então, notem que dessa diagonal que eu tracei aqui na matriz para baixo, todos os valores de I são maiores do que os valores de J. Ó. Olhando aqui na linha 3, coluna 1. Bem, a linha é 3, a coluna é 1. 3 é maior do que 1, então vou colocar 2. Tá bom? Então, vou olhar só esses números que eu coloquei aqui em cada quadradinho. Ó. Linha 3, coluna 2. O 3 é maior do que o 2, então eu vou preencher com 2. Tá vendo? Depois que você identificou o padrão da matriz, fica até mais fácil de preencher. Ó. Todos os números da linha de baixo serão 2. Tá bom? Então, essa daqui é a matriz E, de 4 linhas e 3 colunas, onde a primeira linha é 2 menos 1 menos 1, a segunda linha é 2, 2 menos 1, a terceira e a quarta linha, todos os elementos são iguais a 2. Tá bom? Bem, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Tenta fazer o exercício B, C e o D, tá bom? Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e até um próximo vídeo. Obrigado.